Amados irmãos, muito boa noite a todos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. É com muita alegria que nós iniciamos mais uma transmissão. Oremos nesse momento. Pai, graças nós te damos pelo privilégio que o Senhor nos concede, ó Deus, de nos reunirmos, ó Pai, mesmo distantes presencialmente, mas estamos unidos em uma só fé e em um só coração. Queremos, ó Pai, colocar diante do Senhor a vida da Ivete, da sua família, do Luiz Carlos, seu esposo. Pedimos, ó Pai, que o Senhor possa abençoá-lo, ó Deus, restaurando a sua saúde. Oramos, ó Deus, em favor de todos aqueles que estão enfermos, daqueles que estão necessitados, ó Pai. Clamamos, ó Deus, a bênção do Senhor. Ouve, ó Pai, as nossas súplicas. Ouve, Senhor, as nossas orações, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, também em favor dos necessitados, daqueles, ó Deus, que estão desempregados, ó Pai, daqueles que estão, infelizmente, vivendo um momento difícil economicamente. Supre, ó Pai, as necessidades destes. Não permita, ó Pai, que venha a faltar o pão, Senhor. Nós também pedimos que o Senhor nos dê sensibilidade como igreja, para que possamos cuidar, ó Deus, daqueles que estão necessitados também. Que haja em nosso coração a compaixão. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão desanimados. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha renovar a força, o ânimo, ó Deus, o vigor espiritual. Pedimos, ó Pai, a Tua bênção sobre estes Teus filhos, ó Deus, que estão abatidos, passando por um momento de aflição. E agora, ó Pai, que ouviremos a Tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração, dá-nos, ó Deus, o entendimento da mesma, que sejamos, ó Deus, fortalecidos e edificados em o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero então convidá-los para que abramos a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 18, Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao versículo de número 18, nós queremos dar continuidade, então, à nossa série de mensagens. Nós estamos aí com 60 aparelhos, podemos dizer assim, sintonizados em nossa página do Facebook. Então, queremos pedir aos amados irmãos que permaneçam acompanhando a nossa mensagem, acompanhando a exposição da palavra do Senhor nessa noite. Nós não pretendemos ser muito extensos e cansativos, queremos ser objetivos, claros e diretos na exposição da palavra de Deus. Então, vale a pena você ficar aí e acompanhar aquilo que Deus já tem preparado para os nossos corações. Gálatas 5, do versículo 16 ao versículo de número 18, a palavra do Senhor assim nos diz. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Amados irmãos, a mensagem dessa noite tem o seguinte título: Como lidar com os nossos desejos pecaminosos, como lutar contra o pecado, como lutar contra a nossa natureza corrompida e manchada pelo mal, que muitas vezes se levanta contra a vontade de Deus, se levanta contra o desejo de termos uma vida santa e reta diante do Senhor. Amados irmãos, é de suma importância que rapidamente nós consideremos algumas consequências que o pecado pode trazer na vida de um cristão e o porquê é tão importante nós lutarmos contra esses nossos desejos pecaminosos. Quando nós estamos vivendo no pecado, nós nos sentimos frios espiritualmente. É difícil ler a Bíblia, é difícil orar, é difícil buscar as coisas lá do alto, é difícil termos desejo de santificar os nossos corações. O pecado traz abatimento espiritual, traz frieza, traz desânimo, distanciamento do Senhor. Uma segunda consequência que o pecado traz na nossa vida é vergonha. Muitas vezes, amados irmãos, quando nós não confessamos os nossos pecados, nós nos sentimos envergonhados.
nos sentimos constrangidos. Não temos muitas vezes força para levantarmos a cabeça e continuarmos a nossa caminhada. Uma outra consequência do pecado é o sofrimento. O pecado, ele traz sofrimento emocional, ele pode trazer também sofrimento físico. A não confissão dos nossos pecados, o viver deliberadamente, intencionalmente, propositalmente na prática do pecado, pode trazer sofrimento à nossa vida. É como Davi ele expressa nos Salmos, quando ele diz que a mão do Senhor pesava dia e noite sobre ele, e o seu vigor se tornou em sequidão de estio como um deserto. Quando não lutamos contra o pecado, quando não almejamos uma vida de santidade, estamos frios espiritualmente, sentimos vergonha pelos nossos erros e até mesmo sofremos com as consequências do nosso pecado. Na mensagem de hoje, meus amados irmãos, Paulo estabelece uma regra para lidarmos com os nossos pecados. E ele também nos mostra uma razão para obedecermos a essa regra. E por último, também veremos os resultados de obedecermos essa regra imposta pela palavra de Deus na nossa luta contra o pecado. Então, iniciemos a mensagem dessa noite, amados irmãos, observando a regra que o texto da palavra de Deus coloca para a minha vida e para a sua vida na luta contra o pecado. A regra está no versículo 16, Gálatas 5, aqueles que entraram agora, estão acompanhando a nossa mensagem a partir desse momento, Gálatas 5, 16. A palavra do Senhor assim nos diz: digo, porém, andai no Espírito. Essa é a regra, amados irmãos, que a palavra de Deus nos mostra para lidarmos com os nossos desejos pecaminosos, para vencermos o mal que muitas vezes se levanta contra nós. Precisamos andar no Espírito. Mas o versículo de número 16 nos traz 3 expressões que nessa noite precisam da nossa atenção, precisam da nossa análise e precisam de uma consideração mais profunda. Eu quero destacar aqui, amados irmãos, 3 termos. O primeiro deles é concupiscência, o que significa esse termo, carne e, por último, o que é andar no Espírito. Notem vocês que no versículo número 16, Paulo diz: e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A palavra concupiscência não é uma palavra que nós usamos todo dia. Não faz parte do nosso vocabulário popular. O que significa concupiscência? Concupiscência significa desejo maléfico ou desejo incontrolável. A palavra de Deus nos mostra que nós temos um desejo, muitas vezes, incontrolável de fazermos aquilo que é errado, de fazermos aquilo que é mal. A palavra de Deus nos ensina que nós, ao invés de alimentarmos esse desejo mal, devemos andar no Espírito. Eu quero aqui, amados irmãos, afirmar que nós fomos libertos do pecado. Como vimos nas mensagens anteriores, a obra de Cristo, ela nos libertou do pecado. Nos libertou do pecado em quais sentidos? Primeiro, nos libertou da culpa do pecado. Em Colossenses capítulo 1, versículos de 13 a 14, Colossenses 1, de 13 a 14, a palavra do Senhor assim nos diz: e ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Ou seja, pela gloriosa obra de Cristo Jesus, nós já não estamos mais debaixo da condenação do pecado. Como diz Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, nós fomos libertos da condenação, da culpa que o pecado trazia sobre nós. Também podemos afirmar, meus amados irmãos, que nós fomos libertos da ira de Deus que estava contra nós em virtude dos nossos pecados.
Romanos capítulo 5, versículos 8 e 9, Romanos 5, 8 e 9, a palavra do Senhor assim nos diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Ou seja, outrora todos nós estávamos debaixo da ira de Deus por causa dos nossos pecados. A nossa iniquidade havia acendido a ira de Deus contra nós. Porém, pela obra de Cristo Jesus, o sangue do Cordeiro nos salvou da ira de Deus. Então, portanto, é importante que nós entendamos que estamos livres da condenação do pecado, estamos livres da ira de Deus e também estamos livres do domínio do pecado. Eu fundamento essa minha tese em Romanos 6,14, quando a palavra de Deus assim nos diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Logo, portanto, amados irmãos, nós temos plenas condições de resistirmos ao pecado, de dizermos não ao pecado. Nós tropeçamos sim, nós caímos sim, mas quando caímos ou tropeçamos, caímos por negligência, por fraqueza, por descuido. Mas eu e você fomos capacitados pelo Espírito Santo a dizermos não ao pecado. Mesmo tendo feito essa obra em nossa vida, amados irmãos, eu e você sabemos que nós ainda lidamos com a presença do pecado. O mal, ele habita ainda em nossos corações. Infelizmente, nós ainda lidamos com os nossos desejos pecaminosos, que à luz do texto que estamos meditando essa noite, são chamados de desejos de concupiscência, ou melhor, a concupiscência da carne. Portanto, nós devemos ter a mesma esperança expressa pelo apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 6, quando ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, nós temos uma esperança em que se baseia no fato de que um dia nós não lidaremos mais com a presença do pecado. O mal já não habitará mais em nossos corações. O mal já não estará mais atrelado à nossa natureza. Teremos uma nova natureza incorruptível, uma natureza que não poderá mais pecar contra Deus. Então é importante que nós entendamos, amados irmãos, que nós vivemos uma guerra. Vivemos uma guerra conosco, uma guerra interna. A carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Ainda lidamos com os nossos desejos pecaminosos, ainda lidamos com os nossos desejos que nos afastam da presença do Senhor. E como é que nós podemos vencer esses desejos? Andando no Espírito. Andando no Espírito. Como eu disse anteriormente, uma segunda expressão que requer a nossa consideração e a nossa análise é a expressão carne. E no Novo Testamento, a palavra carne, ela é usada em 3 contextos diferentes. Muitos autores, por exemplo, usam a expressão carne como uma referência ao corpo humano, como uma referência à nossa natureza humana. Em 2 Coríntios 12, 7, Paulo diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, ou seja, algo em seu corpo, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Nós não sabemos ao certo o que era esse espinho na carne que Paulo sofria. Alguns afirmam que provavelmente talvez fosse uma dificuldade de enxergar, algum problema oftalmológico. Alguns afirmam que era um tipo de úlcera, gastrite. Não sabemos o que de fato afligia o corpo de Paulo, mas Paulo aqui ele faz uso dessa expressão carne para se referir ao seu corpo.
Um segundo uso da expressão carne no Novo Testamento é sobre a condição em que o homem nasce, né? Ou a sua condição natural. João 3, versículo 6 diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então, em que sentido o apóstolo João faz o uso do emprego carne aqui? No sentido da nossa condição natural, ou seja, como nós nascemos. Então, todos nós nascemos nessa condição já manchados pelo pecado. O pecado original, ele está em nós. Para que tenhamos a vida eterna, é necessário que nós passemos pela experiência do novo nascimento. Por isso que o apóstolo João diz: o que é carne, e a carne não poderá entrar no reino dos céus, mas o que é espírito, e este poderá entrar no reino dos céus. Por isso, voltamos à nossa regra principal, a regra de ouro da mensagem dessa noite. Como é que nós vencemos essa nossa natureza manchada pelo pecado? É tendo um novo nascimento, é nascendo no Espírito e também vivendo no Espírito, andando no Espírito. E a terceira e última condição é a condição do texto aqui de Gálatas, é quando Paulo faz uso do emprego carne no sentido dos nossos desejos pecaminosos, dessa nossa vontade de se opor à vontade de Deus, porque a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Nós sabemos, amados irmãos, que o nosso maior inimigo é a nossa natureza manchada pelo pecado. A Bíblia nos aponta 3 grandes inimigos: Satanás, o mundo e a nossa natureza manchada pelo pecado. Nós precisamos entender que estamos em guerra contra as nossas vontades, em guerra contra os nossos desejos. Por isso que é necessário, amados irmãos, nós entendermos que só vamos vencer de fato os nossos pecados quando crucificarmos a nossa natureza manchada pelo pecado. Ela precisa ser crucificada. Ela precisa ser morta e sepultada. Precisamos andar no Espírito. E é por isso que o Senhor, quando faz o convite para que vivamos a dinâmica do discipulado, Ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. E a expressão ali, tomar a cruz, significa crucificar as nossas vontades, os nossos desejos pecaminosos, crucificar tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, a regra principal é essa: andai no Espírito. A segunda parte da nossa mensagem, nós queremos pensar junto com a igreja, meditar com a igreja sobre o porquê que nós devemos obedecer a essa regra. Por que nós devemos, então, levar essa regra tão séria? Vejam vocês o versículo de número 17, Gálatas 5:17, que é o texto que estamos expondo essa noite, que diz: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, e aqui vem a razão agora, acompanhe, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Amados irmãos, nós vivemos em uma época em que somos ensinados e educados a buscarmos a satisfação dos nossos prazeres, a realizarmos as nossas vontades. Mas à luz desse texto, eu e você podemos compreender que a pior coisa que pode acontecer é caminharmos conforme a nossa vontade, é termos como objetivo máximo em nossa existência realizarmos os nossos desejos. A palavra do Senhor nos mostra com clareza que o nosso coração ele é enganoso, ele é corrupto, ele é inclinado para o mal. E nós não podemos dar ouvidos, meus amados irmãos, aos desejos da nossa natureza, aos desejos da nossa vontade, porque provavelmente esses desejos hão de nos afastar da presença de Deus. Nosso coração precisa estar inclinado em ouvir a voz do Senhor, em obedecer a sua palavra, em andar em conformidade à sua lei.
Mas eu e você precisamos compreender que o homem natural, ele por si só, é incapaz de obedecer à vontade de Deus. Ele é incapaz de andar em conformidade aos preceitos divinos. Ele só terá uma vida de obediência se ele andar no Espírito, se ele caminhar com o Espírito e pelo Espírito. E o resultado, amados irmãos, de uma vida guiada pelo Espírito? Qual é o resultado dessa vida quando entregamos totalmente a Deus e vivemos no Espírito? Versículo 18, Gálatas 5,18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Lembremos que Paulo escreve essa carta no sentido de combater a heresia dos judaizantes, que afirmavam que, de fato, a verdadeira espiritualidade, a comunhão com Deus, ela era construída por obediência a algumas regras da antiga aliança, dentre elas a circuncisão, a dieta de alguns alimentos e a observância do calendário judaico. Paulo diz, olha, se vocês estão andando no Espírito, vocês não precisam dessas leis para terem uma vida de proximidade e comunhão com Deus. Paulo, então, ele elenca nessa carta, então, alguns resultados dessa vida no Espírito. E o primeiro resultado é a alegria em obedecer a palavra de Deus. Quem anda no Espírito tem prazer em obedecer à vontade de Deus. Vejam só o que diz Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permaneceis, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. Deus, ele nos chamou à liberdade, não à libertinagem. É importante que nós entendamos isso, porque algumas pessoas fazem confusão. Já que eu sou salvo, já que eu fui escolhido por Deus, eu posso me entregar aos meus pecados, eu posso entregar as minhas vontades carnais. É justamente o que Paulo está mostrando aqui, que nós fomos chamados à liberdade para dizermos não aos pecados, não à nossa vontade manchada pelo pecado, não aos anseios e desejos que nos afastam da presença de Deus. Essa é a liberdade que temos. Quem não teve o novo nascimento, quem ainda não foi alvo da graça de Deus, está ainda na condição de escravo do pecado, permanece cego, está no império das trevas, mas nós fomos alcançados por Cristo Jesus e somos livres, livres para dizer não ao pecado. Fomos chamados a uma nova vida, a um tempo de comunhão e de intimidade com Deus. Então, o primeiro resultado, podemos dizer assim, do andar no Espírito é essa alegria que o Senhor coloca em nosso coração, em obedecer a sua palavra, em cumprir a sua lei. O segundo resultado que nós podemos destacar aqui no texto, versículo de número 17. Nós vamos nos opor de forma vigorosa aos nossos desejos pecaminosos. Então, quando nós andamos no Espírito, nós odiamos o mal, nós detestamos o pecado, nós não queremos fazer aquilo que é errado. Há no coração do salvo, há no coração do eleito um desejo obstinado de viver em santidade de vida. Um terceiro resultado de uma vida no Espírito é o amor à palavra de Deus. É o amor à palavra de Deus. Romanos capítulo 7, versículo 22, Paulo diz, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Quem anda no Espírito não vê a Bíblia como um fardo, como um peso. Mas antes, quem anda no Espírito tem plena satisfação, plena alegria em obedecer a palavra do Senhor. Outro resultado, meus amados irmãos, de uma vida no Espírito, e esse aqui é muito importante. Quem anda no Espírito tem a manifestação do fruto do Espírito. Vou repetir. Quem anda no Espírito tem a manifestação do fruto do Espírito. E andar no Espírito é ter prazer
na palavra de Deus, na obediência, na comunhão do Senhor, é ter esse desejo de lutar contra o pecado, mas é evidenciar nas suas relações o fruto do Espírito. Quem anda no Espírito tem amor. E é um amor aqui especial, é o amor ágape, é o amor que vem da parte de Deus. É um amor que não pede nada em troca, e nós só vamos sentir esse amor quando andarmos no Espírito. Quem anda no Espírito tem paz interior. Mesmo que enfrente problemas, dificuldade, mesmo que enfrente perseguições e oposições, mesmo que venha ali faltar alguns recursos, ele consegue ter paz no seu coração, porque essa paz vem de Deus. É como aquela canção que diz: esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Só pode louvar ao Senhor, mesmo em momentos difíceis, aquele que anda no Espírito. Quem anda no Espírito tem alegria, é feliz, não é um sorriso amarelo, não é um sorriso forçado, mas é uma alegria divina, é uma alegria promovida pelo Espírito Santo, fruto da certeza da sua salvação, fruto da certeza de que nenhuma condenação está sobre a sua vida, fruto da certeza de que possui a vida eterna. Então essas verdades, quando estão bem firmadas em nosso coração, produzem alegria. Essa alegria é fruto da certeza que nós nunca estamos sozinhos, que Deus está sempre ao nosso lado. Andar no Espírito é ter um coração alegre, é ter paciência, longanimidade, paciência estendida. A nossa natureza manchada pelo pecado, ela é irascível. Ela promove discórdias e guerras, mas uma vida controlada pelo Espírito tem paciência, tem longanimidade, tem mansidão, tem domínio próprio. Quantas vezes nós sofremos porque nos falta o domínio próprio? Quantas atitudes, muitas vezes nós nos arrependemos porque naquele momento faltou mansidão, faltou domínio próprio? Quem tem uma vida controlada pelo Espírito, quem anda no Espírito, tem fidelidade aos seus compromissos conjugais, aos seus compromissos eclesiásticos, aos compromissos profissionais. Quem anda no Espírito é uma pessoa melhor. E agora, vamos pensar aqui. Não é o que nós precisamos? Termos uma vida cheia do Espírito, controlada pelo Espírito. Não é essa a nossa maior necessidade? E nós só vamos evidenciar todas essas virtudes que apontamos aqui, se nós andarmos no Espírito. Por último, aqui, meus amados irmãos, nós podemos afirmar como quinto e último resultado de uma vida de comunhão com Deus é termos acesso direto à presença do Pai. Romanos 8:26 diz: mas também o Espírito, olha só, a ligação aqui. Mas também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Amados irmãos, andar no Espírito é você falar com o Pai, é você ter acesso à sala do trono, é você saber que o Espírito Santo apresenta diante de Deus as suas petições, é saber que o Espírito Santo de Deus está sempre conosco, nos ajudando em nossas fraquezas, nos sustentando diante das nossas lutas e colocando as nossas vidas na presença do Pai. E quando falamos sobre o ministério do Espírito Santo, é importante também nós destacarmos que é o próprio Espírito Santo que testifica ao nosso coração a nossa filiação com Deus. O Espírito Santo de Deus traz certeza ao nosso coração que somos filhos de Deus. E porque somos filhos de Deus, o Pai nos ouve, Ele nos atende, Ele conhece a nossa voz, Ele sabe quando nós clamamos por Ele. Portanto, meus amados irmãos, andar no Espírito é você poder entrar constantemente em acesso ao Pai, ter acesso direto
ao Pai. O homem natural não tem esse acesso. O homem carnal, ele não pode ter esse acesso à presença do Pai. Somente aqueles que passaram pela experiência do novo nascimento, possuem o Espírito Santo de Deus, podem ter certeza de que as suas orações serão ouvidas e atendidas por Deus. Na mensagem de hoje, amados irmãos, recapitulando os pontos que estudamos, vimos que para lidar com os nossos desejos pecaminosos, que esse é o tema da nossa mensagem, como lidarmos com os nossos desejos pecaminosos, é necessário que sigamos uma regra. E a regra de ouro é: andai no Espírito. E nós vimos, amados irmãos, que nós devemos andar no Espírito para que nós não venhamos a satisfazer a nossa vontade, porque a pior coisa que pode acontecer é um homem ser entregue aos desejos do seu próprio coração. E vimos também que quando nós andamos no Espírito, nós temos prazer em obedecer a palavra do Senhor. Nos dispomos a lutar vigorosamente contra os nossos desejos pecaminosos. Amamos a palavra de Deus, evidenciamos o fruto do Espírito e temos livre acesso à presença do Pai. Dessa noite, quero lhe fazer um convite, quero lhe fazer uma chamada, quero lhe convidar a andar no Espírito, a viver no Espírito. Você que me ouve nessa noite, talvez você esteja entregando o seu coração aos seus desejos pecaminosos. Talvez você esteja vivendo uma vida longe de Deus. É hora de você se quebrantar nessa noite, de você renunciar às suas vontades e de se voltar-se totalmente ao Senhor, de andar no Espírito, de viver no Espírito. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar agora. Vamos falar com Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Converta-se dos seus maus caminhos. E andemos no Espírito nessa noite. Pai, nós ouvimos a Tua palavra. E nós aprendemos, ó Deus, uma lição muito importante. Que para vencer os nossos desejos pecaminosos, Pai, é necessário que nós andemos no Espírito. Nós não queremos mais, ó Deus, viver na carne. Nós não queremos mais entregar, ó Deus, o nosso coração aos desejos da nossa natureza corrompida pelo mal. Mas antes, ó Deus, queremos andar no Espírito, sermos cheios do Espírito. Temos a plena convicção, ó Deus, de que somos Teus filhos e por isso arrependidos, ó Pai, nos voltamos a Ti nessa noite. Dá-nos, ó Pai, uma semana de paz. Abençoa, Senhor, as nossas decisões. Livra, Senhor, a nossa cidade, ó Pai, desta pandemia, Senhor. Dá-nos, ó Deus, força, ó Deus, para resistirmos a todas as adversidades que temos enfrentado. Sustenta, Senhor, a nossa fé. Guarda, Senhor, os idosos da Tua igreja. Abençoa, Senhor, as nossas crianças. Abençoa, ó Deus, aqueles que trabalham diretamente, ó Deus, cuidando de pessoas que estão doentes. Coloca, ó Pai, a Tua boa mão. Tranquiliza, Senhor, o nosso coração. Renova a nossa esperança. Dá-nos, ó Deus, uma noite de paz. É o que nós te pedimos. Em o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês.